Ele é bem informado, ele sabe tudo do Cruzeiro. Rubem Júnior, me conte como é que está o dia a dia do Cruzeiro na busca por reforços. Boa tarde. Pois é, João, boa tarde, um abraço a você, para quem nos acompanha aqui no Bastidores da Itatiaia, confirmando 1h50, o domingo sempre com muita atualização, Cruzeiro quente no mercado. Ontem a gente informava aqui na Itatiaia sobre o vídeo que foi postado pelo Roberto Gaúcho, falando sobre o Soteldo. Cruzeiro não fez proposta oficial pelo venezuelano, que pertence ao Santos, estava cedido ao Grêmio nesta temporada. E, João, ainda sobre o ataque, o Cruzeiro busca se reforçar, tem um nome que está no elenco e talvez não permanece para o próximo ano. Trata-se do Veron. O atleta que foi revelado pelo Palmeiras foi para o Porto, vendido na época por 10 milhões de dólares. E atualmente, João, o Cruzeiro teria que desembolsar para contar com o Veron o mesmo valor. 10 mil dólares, cerca aí de 60 milhões de reais. São 10 milhões. 10 milhões. Então seria um valor considerado alto pelo que ele produziu. Conviveu com muitas lesões na temporada, João. Fez 37 jogos, marcou 6 gols. E dificilmente o Veron vai permanecer para a próxima temporada. Em contato com o empresário do atleta, o Fábio Melo, não descartou uma permanência, mas fato é que é um valor considerado alto para contar com o Veron. Deixa eu falar um negócio. Tem contratação que não dá certo, mas que a gente respeita. O Wallace, por exemplo, ainda não deu certo, mas eu também contrataria. Agora tem contratação que dá errado e que todo mundo sabia que ia dar errado. Todo mundo. Quando esse Veron veio, gente, eu falei aqui em alto e bom som no Bastidores, não vai dar certo. Esse menino tem problemas sérios fora de campo ao longo da carreira dele, tem problema de peso. Tava escrito que ia dar errado. Ele até terminou fisicamente bem a temporada, né? Pela primeira vez no ano. Todo mundo é muita gente. Eu achei que poderia dar certo. Você é muito benevolente. Não, achei, cara. Eu acho o Veron um bom jogador. Ele teve bons momentos na temporada. Eu não discuto que ele é um bom jogador. Eu tenho dúvida se ele é um bom atleta. Eu acho, pelo que a gente ouviu dentro do Cruzeiro, ele tentou. Pelo menos ele tentou. Ele teve uma polêmica no ano, que foi uma festa no condomínio. Mas assim, que vazou, né? Enfim. Aqui. Mas eu acho que ele tem jogador que não vai em festa, não, gente. Tirando os que estão casados. Muitos que são casados também vão. Mas tem alguns que são casados, tem alguns que são mais religiosos e que de fato não são. Mas em regra, em geral, a grande maioria vai pra festa, tá na noite, tá na gandá, e muitos que inclusive são campeoníssimos. Ou alguém acha que o Ronaldinho Gaúcho não ia. Ou alguém acha que o Ronaldo Fenômeno não ia. Claro que eles iam. O problema é que tem alguns que vão e conseguem jogar. Tem outros que vão e que não conseguem. O histórico desse rapaz é muito ruim. É muito ruim. Eu não via motivo para o Cruzeiro ter trazido e não acreditava que daria certo, como não deu. Eu gostei da aposta que o Cruzeiro fez e concordo que realmente não deu certo. O Veron ainda teve problema de lesão logo que chegou, né? Fez a pré-temporada, começou a pré-temporada e teve a lesão, não conseguiu terminar a pré-temporada sem a lesão. Eu repito, ele viveu bons momentos na temporada, jogou a maioria dos jogos como titular, não teve problema de peso. Eu acho que ele tentou se dedicar bastante. Eu acho que ele superou o problema de peso, mas no início ele teve sim. Por conta da lesão. Quando ele chegou, ele estava visivelmente... Ele estava com problema de peso e ele estava com desequilíbrio muscular, eram as informações. E ele começou a fazer a pré-temporada e logo teve uma lesão. Ele não participou do campeonato estadual, por exemplo. Aí ele chega e começa a jogar realmente fora de condição física. Os primeiros jogos foram de muita dificuldade do Veron, mas ele readquiriu a condição física, começou a participar de gols, foi importante em determinado momento e foi dos poucos atacantes que terminou a temporada sem ter lesão, né? Não fosse o Veron... Ele começou com lesão e terminou sem. O Diniz, o próprio Seabra, eles poderiam ter tido ainda mais problemas. Mas uma coisa todo mundo concorda. Não deu certo e não vale o que está sendo pedido para esse momento. E na apuração sobre o Veron, João, o termo usado, atleta desligado extracampo, não é inserido no grupo, no dia a dia, né? Se tratando do dia a dia, é um cara desligado do dia a dia do clube. É o Vargas do Cruzeiro, vamos dizer assim.
Não compra a ideia. A diferença é que não é jogador de seleção igual o Vargas é. Isso é verdade. O Vargas tem uma carreira... Eu não tô comparando a qualidade. Entendi. O fato de ser desligado do grupo, introspectivo. Sim. O que eu tô dizendo nesse respeito é o seguinte. O cara como o Vargas, que tem uma carreira vitoriosa, ele chega em algum momento, talvez ele se desligue, perca o tesão e perca o entusiasmo. O problema do Verón é que ele é um menino ainda, ele é um garoto, ele tinha que estar com todo o entusiasmo para construir uma carreira vitoriosa. Ele já foi o melhor atleta do Sub-20, na época que ele foi revelado pelo Palmeiras. Né? Ele era uma baita promessa. Você quer saber um resumo sobre o que é o Verón? Busca no YouTube uma entrevista do Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto e ex-técnico do Verón. Ele deu essa entrevista pouco antes do final da última temporada, pouco antes do Cruzeiro anunciar o Verón, e ele resume muito bem o que é o Verón na talento carreira. Desperdiçado. E um jogador que você falou agora, João, que apesar de jovem, não se dedica tanto quanto deveria. Mas vamos lá, se o Verón tá indo embora, quem chega? João, e lembrando, o Verón tem 22 anos, né? Um atleta que poderia ser um ativo. A diferença, por exemplo, do jogador que eu acho que foi uma boa aposta, que poderia ter dado certo, o Verón e o Wesley. O Wesley, por exemplo, que não deu certo no Cruzeiro, quando o Cruzeiro falou que ia liberar, eu achei que não deveria. E foi essa a minha opinião, até um monte de gente xingou, não, porque não jogou nada, porque isso, que é aquilo. Foi o grande investimento até então, né, daquela temporada, 15 milhões. E um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro nessa temporada, né? O melhor jogador do Internacional. E se o Cruzeiro, João e Edu, perde, né, não pode contar com o Verón, talvez para a próxima temporada, ainda as negociações estão em andamento, o empresário Fábio Melo não descartou a permanência do Verón. E o valor é considerado alto na diretoria do Cruzeiro. 65 milhões para contar com o atleta para a próxima temporada. Eu não sei se sou eu que sou pobre demais, gente, porque o povo fala em 65 milhões. Numa facilidade. O Verón foi uma grande promessa que saiu do Palmeiras para jogar na Europa. Ele foi vendido por esse valor. Isso, e assim, fez uma grande temporada quando foi vendido, mas... já não deu certo no Porto e o Porto não tá querendo pegar o prejuízo. Essa risada todo, né? Sua, João, o Palmeiras passou a perna no Porto? Não, eu nem diria isso, porque ele de fato era uma grande promessa. O problema é que não aconteceu. Ele pode até vir a acontecer, porque ele é muito novo. Tomara que, assim, em algum momento caia a ficha, as pessoas amadurecem, as pessoas mudam, as pessoas se transformam. Tomara que isso aconteça com esse rapaz, para não ser mais um talento desperdiçado. Agora, ele era uma baita revelação no Palmeiras que não aconteceu, infelizmente.